Olá, o tema da nossa videoaula é o patrimônio cultural no município de Jacareí. Então, vamos começar a aula definindo o que é patrimônio cultural. E a melhor definição que eu encontrei nas pesquisas que eu fiz é que patrimônio cultural é um conjunto de bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar sua história. Vamos explicar em detalhes. Esse conjunto de bens materiais ou imateriais remetem ao jeito de ser de um povo, aos costumes daquele povo, à história daquele povo, às tradições. Por exemplo, vamos ver 4 imagens. Essas 4 imagens vão direcionar a memória de vocês para um povo específico em cada uma. Vamos fazer um teste? Confira. Então, na primeira imagem, vocês não pensaram no povo do Japão, né? Não pensaram no povo brasileiro. A Torre Eiffel remete para a cultura francesa, para a história da França, tanto em termos turísticos quanto em termos de gastronomia. Você vê a Torre Eiffel, você já imagina, mesmo que você nunca tenha estado na França, né, como eu, mas identifica uma cultura. Da mesma forma, quando você vê a Torre de Pisa, ou o Coliseu em Roma, né? Ou você vê a Esfinge ou uma pirâmide, você já remete à cultura egípcia, né? E o Cristo Redentor, no mundo inteiro, é o retrato do Brasil, é a cara do Brasil, mesmo que as pessoas nunca tenham estado aqui. Por isso que se diz que o patrimônio cultural são bens materiais ou imateriais que definem ou retratam a identidade de um povo. Quem vê o Cristo Redentor sabe que está se falando de Brasil. Isso no mundo todo, certo? Então, esse patrimônio cultural é dividido em 2 blocos. Os bens materiais e os bens imateriais. Vamos explicar. Os bens materiais é o que é palpável. São prédios, o patrimônio arquitetônico, chamado patrimônio arquitetônico, as coleções de obras de arte, os quadros, esculturas, né? Quem vê a imagem do soldado na praça de Jacareí, por exemplo, o soldado, né, enfrenta ali, na Praça do Conde de Frontin, sabe que aquela imagem é típica de Jacareí. O jacariense que vê o busto do Pompílio Mercadante sabe que é o local, aquele local é o Largo do Rosário, em Jacareí. Quem conhece, né? Então, os monumentos também identificam o local, que nem os monumentos tradicionais do Museu do Ipiranga e outros lugares do Brasil, né? Os bens imateriais são elementos que não podem ser tocados, são elementos que, por si só, eles retratam uma identidade. Por exemplo, a dança, a música, as comidas típicas, os lugares, as tradições religiosas. Não é, quando se fala de um lugar, não é aquele lugar que é físico, que é o significativo da identidade do povo, mas aquele lugar de cultura. Por exemplo, você pega o Mercadão Municipal de Jacareí, é um lugar de cultura, um ponto de encontro da cultura urbana com a cultura rural, é um ponto de gastronomia. Se você tomba aquele prédio do Mercadão Municipal como um bem material, você não pode mexer muita coisa nele. Se ele é tombado só a fachada, você sempre vai ter que manter aquela fachada. Se é tombado o
o mercado todo, as bancas que estão lá vão ter que continuar naquele lugar. Onde é peixaria, vai ter que continuar sendo peixaria. Se você, em vez de tombar como patrimônio um bem material, você faz o registro do Mercadão Municipal como lugar de cultura nos livros dos saberes, né, do patrimônio cultural, o que interessa não é a arquitetura, não é o prédio, é o lugar de cultura. Então, ali sempre vai ser o Mercadão. O lugar que você convive com o rural e urbano, o lugar que não é um supermercado, é o mercado onde você é atendido do balcão, é tradicional. Então, se a peixaria deixa de ser peixaria e vira um restaurante, tudo bem, o espaço conjunto ali continua sendo um espaço de cultura. O lugar de cultura. Essa é a diferença entre bem material e bem imaterial. O bem imaterial você registra, e o bem material você tomba. Aí meio que engessa e tem alguns problemas, né, de manutenção disso, né? Bem, tendo claro o que é bem cultural, o patrimônio cultural, incluindo bens materiais e imateriais, vamos falar de quem é responsabilidade para dizer se um bem material ou imaterial é um patrimônio daquele lugar, daquela comunidade, daquele povo. Tem 3 níveis. Na esfera federal existe o IPHAN. O IPHAN é a sigla de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, se você acha que o Estádio Martins Pereira em São José tem que ser tombado como patrimônio nacional, não adianta você remeter o processo para o governo do estado. Vai ter que ir na União, no IPHAN. Ele que vai cuidar disso. Se você quer que seja reconhecido como patrimônio estadual, o sujeito que vai tratar disso é o CONDEFAT, do governo estadual. Então, o CONDEFAT é Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Então, o Mercadão do Jacareí tem que ser tombado pelo CONDEFAT. Então, você prepara um processo ou uma carta sugerindo com as suas justificativas e remete para o CONDEFAT. Eles vão mandar técnicos aqui para avaliarem o pedido e vão iniciar pesquisas, estudos para formar a justificativa que vai levar ou não ao tombamento desse patrimônio do município de Jacareí, sendo reconhecido como patrimônio do Estado de São Paulo. E existe muito disso, né? Normalmente, o CONDEFAT só trata de bens materiais, o tombamento. Então, se você quiser saber quais os bens que estão tombados pelo CONDEFAT, é só entrar no site do CONDEFAT e lá está listado todos os bens, inclusive em Jacareí, tem 3, né? E no município que você quiser do estado de São Paulo, né? Se você quer saber quais os bens tombados no Brasil, né, pelo IPHAN, basta entrar no site do IPHAN, que estamos indicando, né, e pesquisar. Lá tem os bens materiais e imateriais, que o IPHAN trabalha muito os bens imateriais, a cultura imaterial do Brasil. Então você vai ver que tem o pão de queijo, churrasco, o samba de roda, então as capoeiras, todos os bens materiais e imateriais tombados a nível nacional, como patrimônio do povo brasileiro, estão no site do IPHAN. Confira, né? E Jacareí, se eu quiser propor algum tombamento ou registro para o município de Jacareí,
eu quero propor que a ponte do Rio Paraíba seja tombada. Então, você vai ter que procurar o CODEPAC. O CODEPAC é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do município de Jacareí. Você tem acesso aí à indicação. Então, você vai indicar o seu desejo, vai justificar o seu pedido, por que você acha que a ponte deve ser tombada. É um argumento sobre a arquitetura, sobre o fato dela ser ligação do bairro do São João com o centro. Enfim, você vai ter que convencer o pessoal que esse assunto deve ser estudado. Aí o CODEPAC, recebendo a sua proposta, ele vai direcionar para alguém, os seus membros, ou o pessoal, a equipe de patrimônio, que fica sediado no museu, no MAV, né, o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Essa equipe vai fazer um estudo, uma pesquisa arquitetônica, histórica, cultural, para embasar o pedido de registro ou tombamento. E esse estudo vai ser submetido numa reunião do CODEPAC, que são várias reuniões no ano, né? Não tem uma periodicidade definida, mas você terá o desejo atendido com os técnicos da Fundação Cultural que vão fazer a pesquisa, o estudo e encaminhar a proposta para o CODEPAC. Se o CODEPAC aprovar essa proposta, ela é encaminhada para o prefeito, para o executivo. O executivo vai estudar, ver a viabilidade econômica, tem despesas, tem que avaliar isso para ser inserido no plano do orçamento, o orçamento do município. O executivo, estudando e aprovando essa proposta, essa sugestão, ela é encaminhada para o legislativo. Então, a Câmara de Vereadores vai aprovar ou não o projeto que o prefeito encaminhar. O seu pedido, a sua indicação, virou um projeto do Executivo ao Legislativo. E, se for aprovado, a ponte vai ser um bem cultural material ou imaterial, dependendo do encaminhamento, né, do município de Jacareí. É assim que funciona o processo de registro ou tombamento de um patrimônio. Em Jacareí é assim, né? E quais os bens tombados em Jacareí ou registrado? Então, pelo IPHAN, não tem nenhum bem que seja de Jacareí. Você tem em Jacareí a manifestação, por exemplo, da capoeira, que é tombada pelo IPHAN a nível nacional. Então, você tem capoeira, tem samba de roda, tem vários produtos ou expressões culturais que são registrados como patrimônio da dança, das artes e da gastronomia, o pão de queijo, né? Então, você tem em Jacareí, mas não tem nenhuma coisa, um bem, um objeto, um monumento que seja tombado pelo IPHAN em Jacareí, né? Agora, pelo CONDEFAT, que é o Conselho Estadual, quais são os bens tombados pelo CONDEFAT em Jacareí? São 3. O mais conhecido é o Solar Gomes Leitão, que é onde funciona o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Esse edifício foi tombado como Solar Gomes Leitão. No CONDEFAT é isso, né? E lá, você visitando o museu, você, além dos atrativos das exposições que você vai visitar, o próprio prédio é o primeiro atrativo de quem visita o MAV, né? Porque ele tem história, tem o registro dessa história e tem as pinturas, a escadaria, a mobília, né? E esse prédio tem uma parede que
em taipa de pilão, sem reboco, para mostrar a técnica de taipa do pilão. Tem o prédio em si já é um atrativo. Isso porque, graças ao tombamento, que exige um plano de salvaguarda, que é os cuidados para manter aquele bem conservado, em condição de ser visitado e protegido. Outro bem no centro da cidade é o prédio da antiga manufatura de tapetes Santa Helena, que tem uma longa história em Jacareí, né? Esse prédio foi tombado quando já não era mais a fábrica de tapetes Santa Helena, né? Hoje virou um supermercado ali em frente ao shopping, né? O Jacareí Shopping, e hoje é uma loja de artigos de R$ 1,91 a R$ 99, né? Então, por quê? Mudou a fábrica, ali já foi a Fundação Cultural, ali foi um supermercado e agora é um comércio, né, de 99. Mas o que é tombado ali é o prédio. Então, muda o conteúdo, a destinação do prédio, mas o que importa é a arquitetura. Por isso que ele foi tombado, que ele retrata o patrimônio industrial de Jacareí, que foi uma das primeiras cidades do Vale a ter as indústrias, né? Então, ali funcionou a fábrica de tapete Santa Helena, que tem tradição. Inclusive, tem um vídeo, um trabalho da LIC muito bom sobre a fábrica de tapete Santa Helena. Vamos deixar uma indicação, que é um trabalho muito bem feito, que ajuda a conhecer melhor a história daquele local. O local é tombado e o poder público precisa fomentar isso, precisa fazer um plano de salvaguarda para que esse local continue sendo referência na cultura local, né? E, infelizmente, isso falta. Você passa na calçada, você só vê uma loja e não sabe a história toda daquela loja. Só os mais antigos que conversam sobre isso sabem que ali funcionou uma coisa que dava identidade para o município de Jacareí. A fábrica de tapete Santa Helena era fundamental, como a fábrica de biscoitos, né, de Jacareí. Então, essas coisas que dão sentido, dão identidade a um povo, não basta ser tombada, precisa ser preservada essa memória também. E o terceiro bem tombado pelo CONDEFAT em Jacareí está num estado lamentável. É a Capela Nossa Senhora dos Remédios, na estrada Henrique Heroles, que vai para Guararema. Ela foi uma capela que juntou o povo daquela região e agora está em estado de abandono, está triste. E por ser um bem tombado, não pode ser reformada, tem que ser restaurada. E uma obra de restauro é muito cara. E aí fica aquele jogo. Quem que vai fazer o restauro? É o poder público? É o proprietário? Enfim, nessa contradição, está lá o prédio caindo, né? Quase tombando literalmente, né? Por último, quais são os bens tombados pelo CODEPAC em Jacareí? Os bens tombados na esfera municipal, né? O primeiro, no centro da cidade ali, é a antiga Biblioteca Municipal. Ali no famoso Quatro Cantos, né? Os mais antigos sabem do que eu estou falando. No cruzamento da rua Alfredo Schuri com a Antônio Afonso, aquele prédio antigo que pertence ao governo do Estado, né? Cedido pelo governo do Estado para o poder público municipal, até foi Secretaria da Saúde ali e foi Biblioteca Municipal e agora está parado, né? E esse fato de estar parado para um prédio, para o patrimônio edificado, é terrível, porque o prédio que está fechado
se deteriora rapidamente. Então, uma goteira que ninguém está cuidando, essa goteira vai adquirindo proporções danosas ao patrimônio. Estraga o fogo, estraga o piso, enfim, quem viveu em Casa Velha sabe do que eu estou falando, né? Então, esse primeiro patrimônio é o prédio da antiga Biblioteca Municipal, que é um prédio muito bonito, já sofreu um corte, ele ficou cortado pela metade para corrigir a rua Alfredo Schürig, né? Para retificar a rua Alfredo Schürig, porque é uma rua antiga e quando fizeram isso, o prédio sofreu uma agressão arquitetônica, né, em termos de arquitetura. O outro patrimônio é o acervo do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba. Então, esse acervo foi tombado em 2003 como Patrimônio Cultural de Jacareí. Desse acervo se destaca a coleção de Paulistinhas. São umas imagens sacras que têm esse nome, Paulistinhas, porque são daqui dessa região, principalmente, né? Não se encontram em outro lugar. Jacareí, no Museu de Antropologia, tem uma coleção, a maior coleção da região está no Museu do MAV, né? No Museu de Antropologia, e uma coleção maior que essa só no Museu de Arte Sacra do Estado de São Paulo, que tem a coleção de Paulistinhas, que é originária da coleção do mesmo colecionador, que era um médico daqui da região, Dr. Etzel, que doou para o MAV uma parte da sua coleção e vendeu para o Museu de Arte Sacra uma parte maior. Então, as Paulistinhas são um patrimônio cultural que pode ser considerado um patrimônio regional, e tombado pelo CONDEPHAT, inclusive, deveria ser, né? Porque ela reflete uma época da história do Vale do Paraíba. Outro bem tombado pelo CODEPAC é a casa da Chácara Xavier. Era a antiga morada do Coronel Gomes Leitão e fica de um condomínio das Palmeiras ali na entrada de Cidade Jardim, do lado da Jan. Aquele condomínio, a sede do condomínio é essa casa que é tombada como patrimônio cultural de Jacareí, pelo CODEPAC. E nessa casa funciona a sede do condomínio, porque era a sede da fazenda. Aquele local era a fazenda do Coronel Gomes Leitão. Outro bem tombado é o conjunto arquitetônico do Educa Mais Jacareí, que é uma obra do arquiteto Rui Otaki, e foi tombado. A proposta encaminhada ao CODEPAC foi encaminhada pelo vereador Hernani Barreto, que teve a iniciativa, e esse é o último prédio tombado, o último bem material tombado pelo CODEPAC, né, em Jacareí. E o único bem imaterial registrado pelo CODEPAC é o bolinho caipira de Jacareí. O bolinho caipira de Jacareí teve o processo de registro proposto pela Diretoria de Cultura, de Patrimônio Cultural, na época, né, em 2009, e causou polêmica na cidade. E São José também, o município de São José reagiu dizendo que o bolinho mais antigo era o dele. Enfim, essa polêmica só deu mais publicidade para o processo. Então, quando o pessoal do museu, que estava no museu, a Diretoria de Patrimônio Cultural, era sediado no Museu de Antropologia, iniciou o processo do tombamento. Para dar visibilidade para a proposta, foi organizada a primeira feira do bolinho caipira, em 2009, né? E
essa polêmica toda acabou contribuindo para fomentar na cidade e o pessoal discutir qual é a diferença do bolinho caipira de Jacareí para o bolinho de São José e de outras cidades. Ah, o bolinho caipira é patrimônio do Vale do Paraíba. Não, mas cada cidade tem a sua maneira de fazer. Lembra que a gente falou lá no começo? Patrimônio são bens materiais ou imateriais que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. O bolinho caipira de Jacareí é de farinha de milho branca e recheado com carne de porco, ou linguiça, ou carne de porco. Os mais antigos era carne de porco. O bolinho de São José, por exemplo, é de farinha de milho amarela e carne moída, carne de gado. O bolinho de Guararema é farinha de milho amarela e linguiça de porco. Então, cada cidade tem o seu patrimônio. Então, se você vê um bolinho de farinha branca, é Jacareí. Né? Se você vê o bolinho de farinha amarela e linguiça, não é São José, é Guararema. Se é farinha amarela e o recheio de carne moída, é de São José. Então, entender agora a questão da identidade representada pelo patrimônio? O patrimônio tem essa característica. Se ele é patrimônio de alguém. A gente fala, o patrimônio de fulano, que tem casas, tem apartamentos, carros. Esse é o patrimônio material em termos econômicos. O patrimônio cultural, nós temos um patrimônio cultural, mesmo que não tenha dinheiro para ter tanto carro e apartamento, né, e casa, mas a gente tem um patrimônio que conta a nossa história. Esse patrimônio que nos identifica e marca a diferença da nossa cultura para a cultura do outro, que é vizinho. Não é uma concorrência. Você identifica a cultura de Jacareí, no caso do patrimônio do bolinho caipira, patrimônio imaterial, né? O bolinho caipira de Jacareí é farinha branca e carne de porco. De São José é farinha amarela e carne de gado. É diferente, mas um não se contrapõe ao outro. Um marca a identidade de um povo e outro marca a identidade de outro povo. E vamos conviver em paz, comendo as variedades de bolinho e respeitando as variedades de patrimônio que nos tornam um povo regional, um povo vale paraibano. Então, eu espero ter contribuído para vocês entenderem melhor o que é patrimônio cultural, o que é patrimônio cultural material, os prédios, móveis, obras de arte, o patrimônio cultural imaterial, os lugares de cultura, as comidas típicas, o que diferencia um povo do outro e o que dá identidade do povo. E, finalizando, em termos de patrimônio cultural, viva a nossa cultura popular, viva a nossa cultura regional. Nós somos caipiras do Vale do Paraíba. Com dinheiro, sem dinheiro, essa é a nossa identidade, porque essa é a nossa história, construída por descendentes de índios, descendentes de africanos e descendentes europeus e descendentes de asiáticos. Essa soma, esse caldeirão cultural deu a identidade para nós, a identidade de caipira Vale Paraibano. Não tem nenhum tom pejorativo nisso. O caipira é representado historicamente. Hoje, o nosso comportamento é outro, mas a gente se identifica com as nossas raízes. Mesmo na hora de saborear o fruto, você tem que lembrar das raízes. Então, a gente é fruto da história que vem das nossas raízes, alimentando essa árvore da vida que nos dá a identidade. Boa sorte para vocês
e espero que gostem da aula.